Então vejam que aqui nós estamos diante de um grande debate. Agora, então, vamos resumir essa resposta aqui. A resposta é a seguinte: o Papa Bento XVI prefere a missa orientada e não a missa voltada para o povo. Mas ele sugere então uma solução intermediária, que seria colocar a cruz no centro do altar. Porém, a instrução geral do Missal Romano, do jeito que ela está hoje, ela orienta que se prefira a missa voltada para o povo. Estou sendo honesto com você, infelizmente é o que está lá, que consta. Ratzinger, nesse sentido, foi voto vencido, só que agora o cardeal Ratzinger é Papa, e ele está fazendo todo um movimento exatamente o contrário disso. Próxima pergunta. Beatriz Moura: Padre Paulo, por que não se proíbe tanta música barulhenta durante a missa? Não há mais silêncio nas igrejas. Bom, a questão da música na missa, né, é uma questão que nós temos que trabalhar bastante. Por quê? Porque as orientações, os documentos da Santa Sé com relação à música, eles são bastante vagos, não é? Ou seja, dá orientações muito gerais e deixa tudo isso mais para a conferência dos bispos. Por quê? Por causa de um suposto princípio de enculturação. Embora os documentos, inclusive a própria Sacrosanctum Concilium, ou seja, a Constituição sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, nos diz que o povo deve aprender também a cantar músicas gregorianas, ou seja, o canto gregoriano antigo, o canto chão, né, o canto litúrgico. Então, digamos assim, a reforma litúrgica, ela pensou em se valorizar o canto antigo, porém também de se enculturar em algum canto mais próprio de cada cultura. O problema é que na hora da atuação disto, né, aqui no Brasil, as pessoas nem sempre primam pelo critério, né? Por quê? Porque se colocou na cabeça que o brasileiro, para cantar, ele precisa de ritmo, e para ter ritmo tem que ter bateria e tem que ter barulho, né? Então aqui há um grande debate com relação a isso. Infelizmente não há nenhuma legislação, né, na qual nós possamos nos amparar para dizer, olha, é proibido, né? Infelizmente nós estamos aqui quase que abandonados ao bom senso, e infelizmente o bom senso é um negócio que está faltando bastante. O fato é o seguinte: o que é que nos ajudaria para escolher as músicas a serem utilizadas na liturgia da missa? É nós colocarmos aquilo que é o caráter de adoração próprio da missa, de culto, de louvor a Deus, onde as músicas devem ajudar a pessoa a entrar em comunhão com Deus. Infelizmente as músicas são escolhidas às vezes não para fazer com que a pessoa entre em comunhão com Deus, mas que a pessoa festosamente se sinta parte de um grupo que está fazendo, né, uma manifestação. Então, aqui o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger especificamente, mas também o Papa Bento XVI em algumas das suas manifestações, ele tem chamado a atenção para o fato de que nós paremos com esta tendência de se fazer da missa uma celebração do povo, onde a comunidade se celebra, ao invés de estar celebrando Deus. O que é importante é celebrar Deus. E para celebrar Deus eu tenho que estar em sintonia com Deus, né? Como diz Jesus à samaritana, capítulo 6 de São João, né? Adoradores em espírito e verdade, verdadeiros adoradores de Deus. Mas a música deveria ajudar para isso. Portanto, uma música muito ritmada, muito barulhenta, é dispersiva, é muito boa para a comunidade se sentir muito festiva e alegre,
mas a música não deveria ser usada para que esqueçamos de Deus, mas exatamente o contrário, para que estejamos em sintonia com Ele. Próxima pergunta, do Jefferson. Padre Paulo, o que diz o Código de Direito Canônico sobre ministros leigos distribuindo a Sagrada Eucaristia? Bom, o Código de Direito Canônico, ele distingue, não é? E é interessante a gente distinguir aqui na linguagem do Código e da lei da Igreja. Existem duas coisas. Existe o ministro da Eucaristia e o ministro da Sagrada Comunhão. São duas coisas diferentes. Ministro da Eucaristia é o padre, ou seja, é o sacerdote validamente ordenado, ou seja, padre ou bispo. Esse é o ministro da Eucaristia. E não existe ministro extraordinário da Eucaristia. Só existe o ministro ordinário da Eucaristia, que é o sacerdote. Porque quem celebra a Eucaristia é o padre, é o bispo, né? É o sacerdote validamente ordenado. Então esse é o ministro da Eucaristia. Agora, o padre, além de ser ministro da Eucaristia, ou seja, da celebração da missa, ele também é ministro da comunhão eucarística, não é? Ministro da comunhão. Então existem os ministros ordinários da comunhão. Quem são os ministros ordinários da comunhão? São o bispo, o presbítero, o padre e o diácono. O diácono também é considerado ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Tá? Então, um diácono não precisa, digamos assim, de nada, nenhuma licença especial, nenhuma razão especial para distribuir a comunhão na Santa Missa. Ele é ministro ordinário da comunhão. Tá? Conforme o Código de Direito Canônico de 1983. Estou respondendo a pergunta específica. Agora, além desses ministros ordinários da Sagrada Comunhão, que são o bispo, o padre e o diácono, existem os possíveis ministros extraordinários. No caso do número de fiéis ser muito grande, e o sacerdote não dar conta, não haver um número suficiente de ministros ordinários, então se utilizam os ministros extraordinários, ou então também para auxiliar os sacerdotes, párocos, sobretudo, no atendimento de doentes, não é? De levar a comunhão para os doentes, nas casas, etc. Então, aí existem os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Bom, esses ministros extraordinários, quem podem ser? Em primeiro lugar, os chamados acólitos instituídos. O acólito instituído, ele é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Mas atenção, para ser acólito instituído, você precisa ser do sexo masculino, ou seja, somente homens podem ser acólitos instituídos. Tá? Não confundir aqui com o acólito não instituído, ou seja, o coroinha. Então, acólito instituído só pode ser homem. E geralmente, nas nossas dioceses, acólito instituído é basicamente o seminarista que aspira ao sacerdócio. Além do acólito instituído, que é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, existem também os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, que podem ser homens ou mulheres, e são instituídos pelo bispo. Eles não são acólitos. Atenção! Os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, que não são acólitos instituídos, eles não têm uma função de acolitar a missa. Pelo menos essa não é a ideia, não é? Que está nos documentos da Santa Sé, principalmente no Redemptionis Sacramentum e outras orientações e documentos interdicasteriais.